Agradecemos demais ao secretário Silvio Carlos, que fez uma brilhante apresentação. E a ideia do seminário é esse, pessoal, que a gente conheça o que o Ceará, o que o governo está fazendo com relação ao setor, para depois seguir com palestras mais específicas. Naturalmente que não dá para fazer palestra das 30 novidades que ele está mostrando aqui, mas seguramente as principais vão ser apresentadas aqui em seguida. Como a agenda do secretário é um pouco cheia, não sei se você faria logo, abriria 5 minutos aqui para a pergunta, para depois você ficar à vontade, para não ter que ficar para o final do Oswaldo da manhã. Você quer logo abrir 5 perguntinhas para você, 3 perguntinhas? Podemos fazer assim? Você quer o final? É porque a dele vai até depois de meio-dia. Dá para ficar, né? Bom, o secretário concordou, então, na nossa proposta. Então, a gente viu, pessoal, quem é cearense, quem está por aqui, talvez boa parte das pessoas não conheça o que está acontecendo nesse estado. Tem muita novidade, tem muita coisa, talvez... E esse tal dessa Blueberry presta para alguma coisa? E esse tal desse mistilo, que é o nome que nós chamamos aqui, lá no Peru, nós aprendemos que chama de arándano, né? Que é em espanhol. E aí tem um cidadão que é parceiro do estado do Ceará, é lá de Brasília, né? O doutor Oswaldo Yamanich, que está ali, já foi nosso grande palestrante aqui no tempo do Frutal, está trazendo para o Ceará essa novidade. É um nosso consultor da nossa secretaria, acompanhou, como o secretário disse, a nossa missão até lá o Peru, e ele vai começar a entrar nas especificidades, pessoal, falar de algumas culturas, naturalmente, das 30 não dá, mas 2 delas nós escolhemos para ele falar hoje pela manhã. Um tal de um avocado Haas, um tal porque talvez muita gente não conheça, mas lá no México é a principal iguaria, lá não se come avocado Haas como a gente come aqui como vitamina, lá ele vira uma verdura, né, doutor Oswaldo? Lá se usa no almoço, se usa para enfeitar o almoço, o jantar, alguma coisa assim. E também ele vai falar, o doutor Oswaldo, vai falar também exatamente sobre o mistilo. São 2 palestras, né? A primeira é avocado, Oswaldo? O Blueberry, começa com o Blueberry? A primeira será com o Blueberry. Eu chamaria o doutor Oswaldo aqui para vir para frente. Doutor Silvio, eu acho que poderia ficar por aí assistindo, então vamos sentar todos nós. Eu vou ter que avisar uma coisa para vocês. Eu tenho uma viagem pessoal e vou sair por volta de 11 horas, mas um colega da SEDET vai nos substituir e vai continuar, que é o doutor Vandenberg, que está aqui, que vai continuar até o meio-dia, até o momento das perguntas, que estamos em acordo com os palestrantes, vai fazer 2 palestras com o secretário para que aconteça ao final. O doutor Oswaldo, que apesar de japonês, é bastante cearense, até a cabeça é de cearense, cabeça grande, ó, né? Mas é um cidadão que gosta demais aqui do Ceará, é lá da UNB, da Universidade de Brasília, ele é doutor em Fisiologia de Fruteiras, botou um currículo sem curtir, não foi, professor? Professor da Universidade de Brasília, especialista em abacate, entre eles o avocado Haas, mistilo tropical, mamão linchia e muitas coisas. Nesses últimos dias que eu contactava com o professor Oswaldo, ele estava rodando pelo mundo, foi no Peru, foi lá no Oriente Médio, estava lá vendo outras coisas, então ele tem muita novidade a nível mundial para falar sobre isso. Então, pela manhã, nós vamos continuar com 2 palestras, para depois abrirmos as perguntas, uma será sobre o mistilo e a seguinte sobre o avocado, e no período da tarde, pessoal, vamos falar também de coisas importantes que foi citado pelo secretário Silvio. Nós vamos falar sobre a questão da acerola, e a acerola orgânica, principalmente, tem uma demanda muito grande no estado. O estado aí, se abrir, a Itaueira está aqui na nossa frente, o CEO da Itaueira, que, por sinal, pessoal, tem um orgulho dessa empresa. Produz o melhor melão do Brasil, classificado não por cearense, classificado pelo pessoal da CEAGES lá em São Paulo. Chama aquele melão da Redinha, que todos nós conhecemos, melão rei, é um melão muito bom, um melão de primeira qualidade, que dá orgulho para o cearense. Orgulho de ter aqui o CEO, o grande empresário Tom Prado, que está aqui conosco. E também à tarde teremos a acerola, vamos ter o doutor Brisca, que está ali, que é da Unicamp São Paulo, que é uma referência nacional em cultivo protegido, ele que vai falar tanto sobre isso, e o desafio dele foi o que a gente pode fazer com fruteira dentro de um ambiente protegido. Ele vai falar bem sobre isso, e vamos falar também sobre a nossa cultura, que a colega levantou lá a mão, vamos falar sobre a pitaia é sucesso, e o porquê que essa cultura é importante, pessoal. Ela gera valor, gera emprego, e consome aquilo que nós temos com dificuldade, que é água. A água no Ceará não é um bem tão forte como se tem no Amazonas, mas nós temos que fazer bom uso e gerar dinheiro para isso. Então, doutor Oswaldo, eu gostaria de convidá-lo, obrigado aí em nome da organização do evento, mesmo sendo um evento de pecuária, mas a fruticultura é importante para o Estado, e que bom
que o secretário mostrou o que a gente está fazendo. Doutor Oswaldo, então, está com a palavra. Doutor Oswaldo Quixote Yamanishi. Está funcionando bem, doutor Oswaldo? Então, tome de conta aí da coisa. E muito obrigado aí, em nome da organização pela sua presença mais uma vez aqui conosco no Ceará. O pessoal o passador não está muito bem aqui, não sei se é algum mau contato aí, ou a pilha aqui. Se podia dar um apoio aqui, por favor. Doutor Oswaldo, dá para passar? Opa, está indo. Vai lá. Obrigado, doutor Oswaldo. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela presença de todos. Gostaria primeiro de agradecer aqui o convite da PEC Nordeste, em nome do Erildo, para estar participando presencialmente, né? Acho que é a primeira vez, depois de 2 anos da pandemia, estar em uma apresentação presencial. Já tivemos várias oportunidades de estar fazendo as lives, né? Aqui no Ceará também, onde já abordei sobre essa cultura do mirtilo, do abacate. Então, até coisa recente, né? Não tem, em termos de números ou algumas coisas que eu vou estar falando, já falei nessas apresentações que foram feitas pela live. Não sei se está chegando o áudio, tudo bem? Aumentar o som? Tá ok. Vamos começar aqui falando rapidamente sobre o mirtilo, né? Aqui é a nossa unidade em Brasília, onde a gente tem trabalhado com a cultura do mirtilo desde 2016, 2017. Foi o início da cultura em Brasília. Já o doutor Silva já praticamente fez a minha apresentação aqui do mirtilo, né? Falando aqui do arándano, que é o mirtilo. Você vê, a questão não tem nem de 10 anos isso, chegando a mais de 1 bilhão e 200 milhões. Oi? Mais próximo. Então, você veja a importância, né? O Brasil está chegando nesses valores com todas as frutas, né? E como já foi falado pelo doutor Silva, em 15, 16 mil hectares, gerando mais de 120 mil empregos, né? E boa parte da mão de obra feminina. E outra que nós vamos falar também do abacate, ela está no mesmo ranking lá, praticamente mais de $1 bilhão com abacate, que aí já é uma superfície maior, acho que deve estar chegando próximo de 40 mil hectares. Tá ok? E, como já foram comentado também, o mirtilo até então era conhecido como uma fruta temperada de região fria. No Brasil já tem mais de 20 anos, na região de Pelotas, Vacaria, né? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E até a entrada desses novos materiais que não necessitam de frio. E hoje, para falar a verdade, onde está crescendo realmente os plantios de mirtilo, são nessas áreas onde não requer frio. Peru, México, Marrocos, na Espanha, na região de Huelva, Portugal também, alguma coisinha nas regiões mais quentes, né? E também estamos iniciando alguns projetos. O Marrocos também está forte, estamos começando no Egito, até estava falando, estive no Egito agora, estamos implantando 10 hectares dessa variedade lá na região de Tanta, que é no deserto também. E é uma condição extrema, né? Chega a 50 graus, agora mesmo quando estava a 50 graus, né? E tolera. Mas só que as noites são mais frescas, né? A noite cai a 20 graus, então tem uma amplitude térmica bastante interessante, o que é diferente, vale lembrar aqui, quando se fala em costa, né? Na região de Fortaleza, aqui, por exemplo, a noite é quente também. Então esse é o outro impeditivo para alguma dessas frutas, que nem o abacate, mirtilo, que requer uma temperatura mais amena. Pode ter temperaturas altas durante o dia, mas à noite, principalmente, se tiver temperatura mais amena, é uma condição mais adequada para essas fruteiras aí. Então, a Biloxi foi uma variedade que, livre hoje, não tem royalties, não é protegido, que fez o seu papel já, né? Foi a principal variedade plantada por um bom tempo, ainda diria, das variedades tropicais, se for contar em todas as áreas, provavelmente esteja entre a segunda mais plantada hoje. Já tem outras variedades que estão substituindo essa variedade. Então, mesmo assim, se falava que ela precisaria de frio, né? Mas a gente teve o trabalho que foi realizado agora em Brasília, nesses últimos 4 anos, que foi uma tese de doutorado, onde a gente já viu que a temperatura em Brasília também nunca chega abaixo de 7, como se diz,
ser necessário, né, 150 horas abaixo de 7 graus para que ocorra florescimento, frutificação. E aqui a gente vê que a temperatura que realmente a gente consegue é abaixo de 16, 14. É o que a gente observa no Peru, nas principais zonas produtoras, onde o Erildo gostou e tanto, ficou mais uma semana lá, né, Erildo? Com a Covid, infelizmente, foi uma experiência um pouquinho trágica para ele, mas naquela região do deserto, a temperatura mínima absoluta é 14, 15. Né? Mas também não tem temperaturas que passam de 32, 35 graus. Né? Então, são condições bastante boas, tanto para a cultura do mirtilo como do abacate. Eu digo essas duas culturas porque sempre estão juntas. Né? Se você for no Peru, principalmente, que eu vou fazer boa referência aqui, que é nosso país vizinho, que começou com abacate mesmo depois da gente, e já você vê os números que estão, é sempre casado, abacate e mirtilo. Depois a gente vai tentar explorar um pouquinho mais sobre isso aí. Então, as temperaturas que nós temos, como falei, e nós temos produtividades tão boas como temos observado em outros países, né? Com essas condições climáticas. E o que difere para nós ali é a umidade, né? Principalmente agora em diante, no segundo semestre, a umidade cai bastante, a 20%, muitas vezes até menos de 20%. O que ainda, apesar disso, para o mirtilo, parece que não está nem aí com essa baixa umidade. E para ela é até melhor, porque questão de doenças fúngicas, por exemplo, não tem. Né? Nesse período aqui, onde está a frutificação, onde estamos colhendo, não tem praticamente nada, não tem que fazer nenhuma pulverização, nada para controle de doenças. O México também é um grande produtor, né? Aí a grande vantagem porque está vizinho dos Estados Unidos. Eles têm áreas muito grandes ali perto de Guadalajara, e nesse sistema bastante intensivo, né? Em bolsas também, com 10 mil plantas, 12 mil plantas por hectare. Essas aqui são variedades Biloxi ainda, né? Então, irrigação controlada. E hoje nós estamos falando, só para ter uma ideia, em termos de produtividade, como a cultura é rápida, né? Usando as técnicas hoje, os produtores profissionais, eu digo, nesses países, já se obtém no primeiro ano, já está se colhendo no mínimo 10 toneladas por hectare. Né? Tem produtores já melhores, já chegam a quase 20 toneladas no primeiro ano. E está se falando que nem essa propriedade, mesmo 40 toneladas por hectare de mirtilo por ano. Aí eu vejo uma onda hoje no Brasil, que eu vou falar um pouquinho mais no final, muita gente plantando, pequeno produtor querendo plantar, né? Mas se você não conseguir ter uma produtividade hoje, você não consegue competir com essas frutas que vêm do Peru, principalmente. Né? Eles chegam bem mais barato que a nossa produção, e mesmo assim eles estão ganhando, porque o custo deles de produção, agora com o aumento dos fertilizantes, as coisas devem ter aumentado, mas era menos de $2 o quilo, isso já embalado, com essas produtividades. Né? E o preço praticado para exportação dessa variedade de Biloxi é 8,50 dólares por quilo, FOB. Enquanto que para as outras variedades premium, que são com royalties, chega até $12 o quilo. Né? Então, por aí vocês estão fazendo a conta, né? 10 toneladas, vezes 10, $100 mil. Né? Se for 20, já $200 mil no primeiro ano. Então, são valores bastante expressivos. E mesmo aqui, você vê, essa aqui é a mesma situação. O Dr. Silvio mostrou mais nas condições de solo. São as grandes empresas, que nem a Hortifruti, Campo Sol, a grande parte é plantio em solo, né, em areia praticamente. Estou falando grandes empresas, mas são quantos hectares? São 3 mil hectares cada empresa. 2 empresas no Peru têm 3 mil, ou seja, praticamente metade da produção do Peru está na mão de 2 grandes empresas. Né? Que cada uma tem mais de 30 mil funcionários, tranquilamente. Então é uma operação muito grande. Essa aqui é a Cerro Preto também, uma empresa muito grande, tem 500 hectares de mirtilo orgânico. Então por aí você já vê que é a possibilidade de produzir orgânico. Essa aqui é em Chiclayo, eles são a maior produtora de orgânico de mirtilo do mundo. Mais de 500 hectares de mirtilo orgânico. E essa hoje é a variedade que está mais sendo plantada, já está passando em área a variedade Biloxi. A variedade Biloxi tem um tamanho médio, não é um tamanho muito grande. Então, o custo da colheita é bem superior à Aventura. A Aventura, por ser um calibre maior, o custo da colheita já cai quase pela metade. Né? Enquanto a Biloxi colhe 30 quilos por dia,
essa aqui a pessoa já colhe em média 50, 60 quilos por dia. Então aí a produtividade nem altera tanto, né? A mesma a Bilox, bom produtor, tira mais de 30 toneladas por hectare. Mas é o calibre do fruto. Aqui dá 80% de tamanho acima de 18 milímetros, que já é considerado jumbo, né? Então, mas só que são variedades protegidas, né? Aqui se paga royalties da muda, e hoje no Peru, se não me engano, a Fall Creek está cobrando $2.000 por hectare ano de royalties, né, que você tem que pagar das áreas licenciadas para o plantio. Além de 50 centavos de dólar por aí, de cada muda que você compra, né? Então, o investimento é muito alto, né? Isso aqui é só para melão rei, coisa assim, né, Tom? Para vocês trabalhar, porque para ter nível de competitividade que tem hoje nesses países, pequeno produtor no Peru é 50 hectares. Ninguém planta isso aqui para plantar 1 hectare, 2 hectares, mas hoje, na verdade, são mega empresas que estão trabalhando com... Ou você teria que se organizar, ou que eu vou tentar falar mais para frente ali, no finalzinho da apresentação. Então, tem plantios aí de 10, 12 mil plantas por hectare, outros optam por fazer 5, 6 mil. Em solo já é menos, né? Solo já é em torno de 5 mil plantas por hectare. Aí é o que eu falo, qual que é a diferença com relação ao sul? Eu falei que no primeiro ano já conseguimos 10 toneladas. No sul vai levar isso para levar 3 anos para começar a ter produção de 3 toneladas. Porque aqui, nesse sistema que a gente trabalha, é um sistema sempre verde, né? Evergreen. Ela não é no sul, tem o inverno, agora está geando a maior parte lá, a planta está dormindo, está descansando, e nas nossas condições ela está bombando, como diz, né? Então não para, é outro mecanismo, e é a mesma planta, é a genética mesma. Essa Bilox também pode ser produzida no sul, mas não vai ter esses rendimentos que nós estamos falando, né? Para o sul, para a região fria, tem outras variedades que são muito boas, por sinal, também, e não quer dizer que não seja interessante também. Mas o que eu vejo no mundo hoje, o crescimento está nessas zonas mais quentes, né? A Emerald é outra variedade protegida, que era da Flórida, já caiu a proteção, também é uma variedade grande, um porte menor, estamos trabalhando com ela agora também, aqui no Brasil. Esse aqui é na Argentina, em solo, ela tem uma boa produtividade também chega nesses níveis, né? Aqui no Peru também está iniciando os plantios, até... É uma coisa mais recente, eu tenho acompanhado o mirtilo já há bom tempo no Peru, e a Emerald está entrando aí quase 5%, 6%, quase 10% do plantio. Com esse material, pode ser que tenha sido porque ficou livre agora também. Mas é um porte menor, né? Vamos lá, aqui é a Flórida, que só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, um custo alto, né? Plantios também em vaso. Então a tendência hoje no mirtilo é plantio em bolsas, ou em vasos. Vasos desses para nós seria inviável, porque o custo, né, é muito alto, né? Mas a grande tendência hoje, Marrocos também, tudo praticamente no vaso, México também praticamente no vaso, né? Na Austrália também, onde na verdade me despertou a cultura do mirtilo foi nessa visita que eu tive em 2015, na Austrália, vendo realmente o plantio de mirtilo, vendo o custo, né? Sabe que a mão de obra na Austrália é $20, não é por dia, é por hora, né? E nessa propriedade tinha mais de 200 pessoas colhendo mirtilo. E quando eu fiz as contas, nossa, tem que dar muito dinheiro, né? Mas eles, no ponto de vista genético, são excepcionais. Eles têm uma parceria, por exemplo, essa Family Tree Farm da Califórnia tem a exclusividade da genética da Mountain Blue, da Eureka, desses materiais, e eles plantam no mundo todo, plantam nos Estados Unidos, no México e no Peru. E no total já tem mais de 2.000 hectares também desses materiais aqui da Austrália. Mas aí também são materiais jumbo, que você não tem acesso, né? Então aí hoje a briga realmente é por genética, né? Você tem que ter a genética correta para você estar entrando nesse segmento. E o Peru, na verdade, que é um país que até então nem sabia o que era arándano, né, como diz lá, mirtilo. Hoje está todo o mercado, você vai no mercado central, você tem todas as lojas, todas as banquinhas tem mirtilo vendendo, porque na verdade são os mirtilos refugados, né, que não vai exportado, que entra no mercado. E você vê um monte de produto, tem suco de mirtilo, tem
Tudo que você imagina de produto hoje já está no mercado. Até água de coco com mirtilo tem vendendo nos supermercados hoje. E a Osblue também foi uma sensação, é um material protegido, você vê o tamanho dela. Também uma pessoa detém o direito dela no Peru e na América do Sul. Então, se você quiser plantar, você tem que conversar com eles ali para ter a licença para plantar aqui. Já estava entrando no mercado, nas últimas vezes que tenho ido, não tenho visto mais esses frutos. Cheguei na propriedade deles também, mas não tive acesso à fazenda, né? Mas você vê tudo deserto, são áreas bastante grandes também. Isso aqui no Japão, já entrando de outros países, né? Isso aqui deve ser do México, tá? Então, são materiais licenciados, né? Genéticas exclusivas. E alguém que planta ela de forma inadequada, sem a licença, chega na Europa, tem que devolver o container, enfim, pagar multa. Então, tem um controle bastante rígido com relação à genética, né? Então, hoje, o momento dos mirtilos são os mirtilos gigantes, jumbo, que fala por quê? Não é porque é mais gostoso. Eu prefiro até a Bilox. Em termos de qualidade, para você comer no dia a dia, eu adoro a Bilox, em termos de crunch, doce, firme, em relação a esses jumbos aí. Mas só que é a mão de obra, né? O custo dela é praticamente, pelo menos 30%, 40% menor, né, na colheita, pelo rendimento dela. E também tem uma empresa chamada Inca Berries, que é recente também no Peru, é a única que faz genética no hemisfério sul. Toda a outra genética vem do hemisfério norte, Estados Unidos liderando nesse aspecto, né? E a Austrália também. São esses materiais já. E aqui no Brasil já está espalhado para todo canto praticamente, todo mundo querendo plantar um pouquinho, né? Enfim, tá de norte a sul, principalmente São Paulo. E a única empresa que nós temos hoje de porte médio, né, pequeno, que já está iniciando exportação, que teve aqui no Ceará, do Machado, aqui de Reginópolis. É um projeto que eu iniciei em final de 2017, novembro, outubro de 2017, quando nós iniciamos esse projeto. E agora eles estão com viveiro, estão com packing, estão fazendo exportação, mas centrado em bilox, né? Ainda tem que melhorar muito. E alguns outros projetos que começou e não teve seguimento, que nem, por exemplo, São Gotardo, com 30 mil plantas. Aqui em Mucugé, na Bahia, teve condições espetaculares, chegamos a mais de 30 toneladas de produção, de produtividade também, com frutos de bom calibre, inclusive para bilox, né? São áreas aqui de Ibicoara, são plantas muito bem, produzem em qualquer época do ano também. Tá? Você vê a quantidade de frutos. Tá? E isso aqui no segundo ano já dando 30 toneladas por hectare praticamente. E com calibre aí de mais de 30, de 20, então os números surpreenderam, porque já é tudo jumbo, na verdade. Então a produtividade foi maior tal, pelo tamanho, porque uma planta de mirtilo geralmente dá 1.500. Eu fiz meus alunos contar fruto por fruto, quanto que tinha fruto num pé daqui do lado, em média dá 1.500, 1.800 frutos de mirtilo. O que vai dar a diferença depois é o calibre. Se você tiver calibre grande, peso, você vai ter 3 kg, 4 kg por planta. Se o calibre for pequeno, você vai ter 2 kg, 1,5 kg, né? E vai gastar o dobro do tempo para colher, né? E vários pequenos projetos, em Anápolis mesmo, no primeiro ano já teve mais de 1 kg por planta. A pessoa teve dificuldade até de vender, porque não estava preparado para que produzisse tanto, não tinha nem embalagem, nada. Mas ela, você vê, isso aqui não tem nem um ano de plantado, né? Então você vê como é que é rápido, né? Se fosse no sul, pelo menos 3 anos, 4 anos para chegar nesse estágio. Então ela tem uma explosão muito grande, né? E aqui em Brasília, né, apesar das dificuldades que nós temos, principalmente financeira, mão de obra, a gente é uma das poucas culturas que eu tenho trabalhado que a gente tem conseguido produzir algo que dá para vender, né? Eu trabalhei com mamão muito tempo também na universidade, não tinha um fruto que dá para vender, tudo manchado, né? Com pinta. O mirtilo não, 100%, nunca, principalmente nessa época agora, é uma satisfação muito grande chegar no pé e poder colher, e praticamente sem resíduo nenhum, porque não estamos aplicando nada, porque nem tem dinheiro para comprar produto também. Então é tudo água e adubo, né? Então, na verdade, o mirtilo responde muito à nutrição.
Então, na verdade, hoje a questão de fertilizantes realmente é o custo mais alto que tem hoje, né? Após a implantação, é o custo com fertilizantes. Então, a nossa área lá da universidade, nós chegamos a ter quase 4.000 plantas para teste, mas estamos reduzindo por questão de custo de manutenção, mão de obra. Estamos desenvolvendo várias teses já, estamos defendendo semana que vem, uma outra também. Então, só para quem, muita gente aqui que muitas vezes não tem, está curioso para ver como é que é o mirtilo, como é que planta e tal, eu trouxe umas informações básicas aqui, tentar falar rapidinho aqui sobre isso. Tem um viveiro como essa da Fall Creek, né, que está lá no Peru, que é maior, que faz 12 milhões de muda por ano, coisa assim, né? Mas já temos viveiros, ou no México também, ainda a Bilox, né, mais plantada e tal. Mas tem viveiro aqui em Minas Gerais, o próprio Machado também tem viveiro, lá em Reginópolis, está pipocando vários viveiros aqui hoje no Brasil, tentando abocanhar esse nicho que está aparecendo aí, dessa cultura do mirtilo. O que a gente tem usado até então era a casca de arroz, né? Mas aqui para o Nordeste tem um substrato que é melhor, que é a casca de fibra de coco. A fibra de coco é muito melhor, principalmente não a fibra fina, né? Os chips, você faz um blend, uma mistura do material mais grosseiro com mais fino, né? E em bolsas, essa própria empresa já tem bolsa pronta que vende, só você cortar a boca e plantar, já vem com o substrato pronto. E lá fora, México, agora no Peru também estão importando da Sri Lanka, esse material de coco que é prensado, aí está uma oportunidade também aqui para o Ceará, que tem matéria-prima abundante disso. Isso já é lavado, né? Outra coisa que é importante, a fibra tem que ser lavada, que já tem uma condutividade elétrica de 0,3, mais ou menos, no caso dessa fibra. Ela é compactada e quando você coloca água, ela enche e fica com 28 litros, mais ou menos. E por aqui estou só mostrando a quantidade de furos grandes. O que é importante para o mirtilo é ter uma boa aeração, né? O segredo do mirtilo é a aeração. Tem que ter oxigênio na raiz. Então, solo pesado, não adianta insistir, né? Plantar na terra, solo pesado, ela não vai. Pode produzir, mas a capacidade que vai produtiva é 20%, 30%, quando se faz na fibra. Olha o tamanho de buraco que tem. Hoje nós estamos usando uma bolsa de ráfia, que já ela praticamente dá uma aeração e temos tido bom resultado com a bolsa de ráfia. Apesar que é cara também, ela está em torno de 4 a 5 reais cada bolsa. Por aí você imagina, se são 10.000 plantas por hectare, já são 40, 50 mil reais só em bolsas, né? E hoje a muda está 15 reais, só de muda 150 mil reais. E por aí vai. E vai colocar ráfia de solo, está 4 reais o metro quadrado, mais 40 mil reais em ráfia, né? Mais a irrigação, se você for usar esse sistema aqui, deve estar em torno de 4, 5 reais só os gotejadores aí por planta, né? Multiplica por 10 mil. Por aí vai. Se você vai colocar teto agora para granizo ou para passarinho, que é outro problema sério, você vai gastar outros 70 ou 100 mil de repente hoje. Então tem projetos aí que tem, para quem tem dinheiro, já gastou 700 mil reais num hectare de mirtilo, né? Então, ou você pode fazer com 300 mil, 400 mil, depende do seu bolso, mas o mirtilo também não tem muito espaço para economia, né? Se você não usar um adubo de boa qualidade, se você não usar uma muda de qualidade, se você não usar um substrato, não tem como você obter os resultados hoje tentando inventar a roda, entendeu? E lá fora já estão partindo, né? As empresas grandes já estão produzindo na China, né? Milhões, não sei quantos mil vasos já, grandes, com pezinho, com sistema de aeração. Você vê a quantidade aqui, ó. Esse é próprio para o mirtilo, né? Desenhado para o mirtilo. Lá na Califórnia já estão usando até fibra de coco para não vir matinho ali, né? Para manter mais a umidade, né? Por aí vai. Então, esse aqui é Marrocos, né? Com substrato lá da Holanda, caríssimo, mas ó, planta de 1 ano. Olha a estrutura dela. E um vaso desse no Brasil vai custar quanto? 50 reais? Acho que nem encontra, né? Essa que nós estamos usando hoje, que é a bolsa de ráfia, que é a mesma ráfia de solo, que é costurada, que ela custa em torno de 4, 5 reais, dependendo do tamanho da bolsa. E esse é o chip de coco que está sendo feito aqui na Bahia, que está levando para os lugares aí, e que daria para fazer tranquilamente aqui. Então, é um blend, é uma mistura, né? E aqui é um dos projetos lá de São Paulo,
né? E o sistema de irrigação, o ideal, na verdade, como é um substrato que nem que for casca de arroz, é ideal que você use esses tipos aqui com 4 goteiros, né? Obviamente que se você fizer com um gotejador só é bem mais barato, mas dependendo da região, ela movimenta, né, durante o dia, com calor, aí onde tem que molhar não molha, e molha em outro lugar, então você tem que ficar controlando isso, né? E você tem que tomar muito cuidado, senão você perde plantas, né? E cada planta que você perde é R$15, né? Fora... Essa aqui lá na universidade, você vê o adensamento que nós fizemos uma área com mais de 20 mil plantas por hectare também, porque você não precisa de trator, não precisa... né? Então é muito bom para pequeno produtor, falar a verdade. Você não tem que ter investimento em máquinas, praticamente. Uma bombinha costal, que nem aquele japonês que plantou em Anápolis, não tinha nada. Só uma enxada e uma bomba costal e carrinho de mão. E consegue produzir, né? Então você não tem que ter investimentos pesados em máquinas. Mas sim na irrigação, você tem que fazer muito bem feito. E outro que eu falo é qual que é a praga hoje no milho que eu considero? É formiga. Se você não cuidar com formiga, ela adora, acaba, fez isso aqui uma vez, 2, já era a planta, né? E no início, todo mundo tem dó, vê a florzinha, fica com dó de tirar, tem que tirar, pelo menos 3, 4 primeiros meses para dar, para permitir que a planta se desenvolva. Depois de um certo ponto, aí sim, você... Senão, agora mesmo no período do inverno, desde a mudinha pequenininha já está florescendo, né? E a grande vantagem do mirtilo que eu considero, porque eu trabalho com lixia já há muito tempo também, mais de 20 anos com lixia, ela não tem alternância de produção, né? Ela produz já no primeiro ano e todo ano, né? E a hora que você quiser. Então, pô, a lixia muitas vezes você planta, leva 5, 6 anos para começar a produzir, e fica muitas vezes, o clima muda alguma coisa, não produz um ano, leva outros 3 anos para produzir de novo, e aí por aí vai ainda, né? Então, e outra coisa também é controlar o número de ramas. Eu estou falando de forma bem simplória aqui, né? É controlar o número de ramas para você possibilitar uma boa aeração também, para não ter muito controle, né? Se você deixa aquilo lá, ela vira uma touceira com centenas de galhos, vai dar tudo frutinho pequeno, aí começa a entrar cochonilho, começa a entrar um monte de porcaria, como se diz. Então, se você fizer um bom raleio, isso muitas vezes não é 1, 2, 3 vezes, muitas vezes tem que fazer todo mês, para manter ela sempre bem aerada, né? E depois que começa a frutificar, aí é mais tranquilo. E também a altura, né? A gente chama tipo plune, né? Manter no máximo com 40 centímetros, porque se deixar também, dependendo da variedade, ela fica com 60, ela vira uma vara, depois produz, cai, né? Então você tem que fazer esse manejo também da altura da planta também. Então, o manejo em si é muito simples. Produzir o mirtilo, nunca vi, eu trabalho 30 anos com fruta, nunca vi produzir tão fácil que nem o mirtilo, né? A questão, realmente, o segredo do mirtilo é o mercado. Aí é que eu quero entrar depois num detalhe, que até todo mundo se anima a plantar, mas o grande segredo do mirtilo é vender, né? Então, 4, 5 meses após o plantio ou a poda, né? E aqui a poda é uma forma de você regular. Quando você quiser colher, você faz a conta ao contrário e poda 7 meses antes. Depois que você podou 7 meses, começa já a produzir. E vai ter um período de colheita de 3 a 4 meses, dependendo da variedade que você esteja trabalhando. Tem algumas que concentram mais, outras são mais espichadas, como fala, né? 6 a 7 meses, já começa após o plantio, já começa a colheita. Então, esses aqui são dados nossos já, lá de Brasília, né? Não estou trazendo dados da Flórida, tem um monte de informações lá fora, mas praticamente elas se repetem, não tem grandes diferenças assim em cada estágio, né? E olha aqui, aqui estou falando da nutrição. Isso aqui eram vasos que na época não tinha dinheiro, pegava tambor de gasolina, de óleo, e fazia aqui, ó. Isso aqui recebia nutrição diária. Esse aqui estava no viveiro, a mesma planta plantada no mesmo dia, né? Então, se você não colocar comida todo dia, e a gente coloca de 6 a 7 vezes por dia na boquinha dela, né, por fertirrigação. Então, aí está a diferença. Você faz com fertirrigação e aqui, assim, aleatoriamente, de vez em quando, dentro do viveiro. Então, você vê a diferença em termos de volume, de produção. Não dá para comparar.
Aí, se você já tem um projeto maior, você já consegue ter colocar esses equipamentos para controlar a condutividade elétrica, o pH. Né? Aqui no mirtilo também, o pH que você trabalha tem que ser um pH ácido, de preferência 4,5 até 5. Então, nós estamos tendo uma grande dificuldade hoje para reduzir o pH. Né? Para reduzir o pH, aqui eu não encontro anidrido sulfuroso para fazer injeção, para poder reduzir o pH. Não tem nenhum projeto de queimador de enxofre aqui no Brasil. Nunca vi nada parecido que usam lá fora aqui no Brasil. Estamos com um projeto agora tentando fazer um mini projetinho desse para poder acidificar a água que vai para a irrigação, para manter sempre estável. Então, se você comprar esses equipamentos já mais modernos, ela sempre vai manter o EC, que é a condutividade elétrica, e o pH sempre do mesmo nível. Esse é o ideal. Não é interessante que você tenha muita oscilação nisso. Né? E estamos trabalhando com isso aqui, mas é um sistema produzido aqui no Brasil mesmo, mas em conta, mas mesmo assim custa 10, 12 mil reais aí, um equipamento desse que controla só a condutividade elétrica. Né? Aquele outro já fala em faixa de 30 mil dólares, coisa assim. Então, para um projetinho pequeno já não justifica você fazer tal investimento. Né? E aí, essa aqui é a parte da tese do menino, vendo a questão de nitrogênio por planta, não vou entrar muito em detalhe. A outra questão também é o uso de hormônio, que é uma coisa que nós não temos regulamentado aqui no Brasil, né? Não temos produtos registrados também, tanto que tem muitos produtos aí vendendo como adubo foliar que tem hormônio, na verdade, né? Que está ocultado, mas tem. Né? Mas no Peru e em outros países já tem registrado os produtos para uso. Você vê aqui a concentração dos hormônios usados e vê a diferença aqui, né? Numa planta que recebe hormônio e outra que não recebe no desenvolvimento da planta. Tá? Isso não é barato também, um litro desse no Peru é 50 dólares, coisa assim, um litro desse hormônio. A colheita, aí as semanas de colheita, né, para nós temos concentrado em torno de 18, tem um pico da colheita e tal, e os tamanhos, né? Então, a partir, essa daqui é antigo já, né, porque 18 em diante, que hoje a meta nossa é ter frutos acima de 18, né? Não, tem aqui, né, 24 e tal, até aqui. Então, o ideal é que a gente produza acima disso aqui, desse calibre aqui. Né? A Bilox, ela já dá nessa faixa aqui de 15, 16, até 18. Agora, a Aventura, que nós já falamos, esses outros materiais protegidos, já começa aqui, 80% da produção já está concentrada acima de 18. Né? Então, aí que está a diferença. Né? E a colheita aqui, aí que está outra questão também. Né? Para você fazer a exportação, que é o grande mercado que tem, né? Você tem que estar colhendo quanto, pelo menos? O ideal é você colher 20 toneladas por dia, para encher um container. Né? E vocês viram lá, leva 18, 19 semanas o período do ciclo da colheita. Então, você tem que ter uma área expressiva para você estar viabilizando a exportação. Né? Se você levar uma semana para encher um container, também dá, porque o mirtilo tolera armazenamento. É outra coisa incrível que eu esqueci de falar aqui, essa frutinha, por causa de ser tão sensível, frágil, né? Ela tem, no mínimo, 60 dias de shelf life, essas variedades modernas hoje. 60 dias. Então, ela pode ficar em barco, transitando para qualquer canto do mundo, 40 dias no navio. Por isso que ela, do Chile, do Peru, vai para todo canto, para a China, para onde vocês imaginarem, vai de navio. Se for de avião, não tem como competitividade. Por isso que a Argentina está caindo fora, né? A Argentina praticamente tem uma área boa, eles conseguiam produzir numa janela interessante, antes de entrar o Chile, antes de entrar o Peru, quando era só o Chile. Né? Daí entrou o Peru, bagunçou tudo. Né? O Peru produz qualquer época do ano, em volume, tem uma logística melhor. Né? Então, o Uruguai também tem uma produção grande, tem um conhecido que arrancou mais de 50 hectares de mirtilo em produção, por causa da logística, e plantou tangerina, que é mais negócio para ele. Né? Hoje realmente está concentrado. Peru, apesar que a nossa logística aqui é melhor que a do Peru. Né? A nossa logística do Ceará aqui é melhor que eles, né? Para chegar na Europa, chegar nos Estados Unidos e tal. Mas que nessa propriedade tinha mais de 1.000 pessoas, é uma propriedade média, de 200, 300 hectares, mas com 1.000 pessoas colhendo mirtilo. 1.000 pessoas, a Bilox vai dar em torno de 30 toneladas por dia, então você fecha um container. Vai fazendo as contas aí, para você colher, né, um container você vai precisar aí de 700 pessoas, né, se for Bilox, né?
Se for outra variedade com fruto calibre grande, você pode ter 300 pessoas, você conseguiria completar um container. Colher, processar e já está mandando essa fruta em pouco tempo. Então, o segredo também, colheu em menos de 2 horas, já tem que estar no packing, já fazendo o tratamento. Eles já fazem um tratamento com adendrito sulfuroso também, que faz uma esterilização, uma fumigação do fruto, que praticamente mata tudo que tiver ali na superfície. Por isso que tem vida de prateleira. Tanto que vocês não sabem, mas os mirtilos que vêm do Peru, de outros países aqui no Brasil, quando chega lá em São Paulo, já tem pelo menos 1 mês colhido. Praticamente 1 mês de trânsito, O transit time já é de 1 mês praticamente. Eles têm mais 1 mês ainda, pelo menos, para poder vender aqui. E muitas vezes você encontra um mirtilo aí nas grandes redes baratinho, porque já está chegando aos 60 dias e não conseguiram vender, aí vai e faz aquela promoção louca, 5, 6 reais a bandejinha. Mas mesmo assim estão ganhando dinheiro ainda. Esses caras nunca perdem dinheiro, Olha aqui, antes e depois da poda. Então, se faz essa poda drástica todo ano, no caso aqui. E aqui começa do zero de novo. 7 meses depois já está colhendo de novo. Então, se você fizer uma programação, você consegue ter a produção o ano todo. Para exportação não funciona bem assim, porque são janelas, A exportação, o hemisfério norte produz muito mirtilo. Estados Unidos, Canadá, a Europa toda como um todo. Então, o primeiro semestre tem produção própria. Então, a gente tem que entrar no segundo semestre. Então, a partir de agosto, julho, agosto, a partir de agora, a campanha peruana está começando agora, final de julho. Nós já estamos em julho, Final do semestre está começando a campanha deles. Daí vai até o final do ano, daí entra o Chile, que é um grande produtor também, que tem uns 15, quase mais de 15 mil hectares de mirtilo também. E depois do Chile já entra a produção local da Europa, dos Estados Unidos. Então, a melhor janela seria realmente o segundo semestre. Para nós é excelente, porque pelo menos em Brasília, nós não temos chuva nesse período seco, fruto de excelente qualidade. Não sei como é que está meu tempo aí. Então, aqui, mais ou menos isso aqui. 19 semanas de colheita, isso depende da variedade. Hoje, Estados Unidos já estão plantando variedades que concentram mais, porque está entrando na colheita mecanizada, por questão de mão de obra. Senão, não consegue. Nos Estados Unidos, paga também $10 a hora para colher mirtilo, imagine. Então, essa é a grande vantagem nossa, no Brasil, nos outros países que nem o Peru, é o custo da mão de obra ainda. Eu falo em bolsa, ela rasga tudo, não tem problema, você troca. E por isso que tem que falar, a bolsa tem que ser com tratamento ultravioleta. Nós estávamos usando essas bolsas plásticas, agora já não estamos usando mais também. Aqui no Chile, era bolsa também, nem parece que tem bolsa aqui, mas arranca, faz que nem bonsai, arranca, corta a raiz, poda e coloca noutra bolsa e começa vida nova. Então, ela é muito versátil. E muitas vezes plantios no solo que não estão indo bem, olha aqui, está arrancando do solo e botando na bolsa, aqui depois que colocou na bolsa e aqui depois de uns meses. Começa a receber a fértil no substrato correto. A planta de mirtilo também é difícil de matar ela, é uma planta muito resistente também, em certo aspecto. Aqui mesmo nós fizemos algumas experiências, cortando as bolsas, mandamos até para o Ceará, aqui para o Pereiro, ali, lá na Brisanet. Esse aqui foi o lote que foi para ele lá. Mandamos para ele, depois de uns meses já está frutificando no vaso. Então é muito rápido. Essa aqui é uma das propriedades de São Paulo também, que estava plantada no solo. O Brasil teve a oportunidade de estar junto com o Peru. Na mesma época já começou esse projeto no Brasil. Mas o que pecou, na verdade? Entregaram as mudas, plantaram, mas não teve acompanhamento, não teve assistência técnica, o pessoal não sabia o que fazer. E ficou nisso. O produtor aqui com 5 anos, as plantas desse jeito. Falei, não tem jeito. Arrancamos tudo e colocamos na bolsa. Em pouco tempo, essa planta estava produzindo. Está faltando comida, está faltando manejo. E agora começa. Brasília, nós estamos com o projeto da Rota das Frutas, que também tem aqui no Ceará, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Eles estão com um projeto audacioso ali, querendo fazer o maior polo de fruticultura, maior que Petrolina e Juazeiro, aí na região do Distrito Federal. É uma região realmente muito, assim, que é parecida aqui com 1.000 metros de altitude, tem lugar até com 1.500, com 700 a 1.000, clima excepcional, e tem muita água também.
né? Então, é possível. Então, está aqui, a gente participa desse projeto, está a Codevasf na organização, com o Ministério, e esses órgãos aí participando também. Que é a RIDE, né? Estão falando que querer fazer 1.000 hectares de mirtilo, aí está como uma das frutas que está encabeçando esse projeto, junto com o açaí, né? Açaí de terra firme. Tá? Açaí já está falando em 4.000 hectares, né? Que é onde também tem um grande mercado externo, já direcionado para exportação. Mas aqui é o seguinte, o projeto é para pequeno, isso que pode ser, muitas vezes, bem copiado aqui também, no Nordeste, trabalhando com pequeno produtor. Porque tem muito, parece que tem 28 mil pequeno produtores só nessa rede aqui, com 5 hectares, até 20, 30 hectares, que não sabe o que fazer, não tem dinheiro também, né? Então, está começando com um projeto de 2.000 plantas, né? Esse ano está previsto 100 produtores com 2.000 plantas, que daria 200.000 plantas ou 20 hectares, que já daria para começar alguma coisa já de exportação. E o pessoal ali tem todo a parte do governo, dando assistência da parte da garantia da compra e da comercialização dessa fruta, fazendo o marketing dela, tudo, né? E aí entra num outro mercado que é interessante, né? Porque hoje tem grandes empresas, né? Onde você está trabalhando com um pequeno agricultor. Tem um marketing do fair trade, das coisas assim, principalmente o europeu, que gosta muito disso, né? Da sustentabilidade, de dar renda ao pequeno produtor. Então, é uma possibilidade muito interessante nesse aspecto. Então, Tasberries como encabeçando, nós estamos trabalhando com framboesa e amora, que eu acho que não vou ter tempo de falar aqui também, que aí para exportação já não é possível, pela fragilidade do fruto. Mas se você for no México, eu tive agora em março lá também, só uma empresa faz 50 milhões de mudas de framboesa. Tem mais de 50.000 hectares de berries naquela região de Guadalajara, ali em Jalisco, tudo para exportação para os Estados Unidos. E tudo produtor de 1 hectare. Né? Tem a empresa chilena, por sinal, eles têm mais de 2.000 associados, cada um com 1 hectare, que é a empresa da assistência, da muda, da tudo. E é um projeto parecido com o que nós estamos fazendo, tentando implementar lá em Brasília. E já está começando algum movimento, saindo na mídia, né? Já tem um projetinho pequeno, igual aqui de Ibajara, também 1.000 plantas ali, que fez, que já está produzindo também. Várias lives, aí, aqui está encabeçada pela deputada Bia Kicis, que tem sido a madrinha desse projeto, com emenda parlamentar, essas coisas todas. E teve até a presença do presidente, do Paulo Guedes, na abertura desse... Eu não coloquei as fotos aqui, para não dar cunho político nisso, né? Mas está também envolvido. E outro grande projeto que está envolvendo uma coisa parecida com o que nós estamos fazendo da Rota, que está caminhando junto também, até mais adiantado que a nossa, é o Vale do Mirtilo, lá na região de Piracicaba, junto com o pessoal da Exalc, com a Copla Cana, que é a cooperativa de cana, né? Onde o Machado também está envolvido com a parte de produção de mudas, onde eles vão fazer, praticamente é o mesmo. Eu, 2 anos atrás, estive com eles também, conversando sobre esse projeto de mirtilo e tal, e aí o pessoal da Exalc Tech, com outros, o pessoal lá da Exalc, montou uma área também demonstrativa ali, e junto com a cooperativa está fomentando o plantio. Aí o projeto individual é 1 hectare no mínimo, 10.000 plantas, né? A Copla Cana, com a Exalctec, que daria assistência, a outra empresa de irrigação toda, com a parte de mudas. É muito bonitinho, está muito bonitinho, assim, o papel aceita de tudo, né? Mas infelizmente eu tenho visto alguns projetos deles também, já implantados, onde já estão pecando na falta de assistência, não tem gente capacitada ainda. Não é uma coisa assim de um dia para o outro. O que nós temos um problema hoje no Brasil é gente capacitada, treinada, para trabalhar com isso aí. Temos áreas aí com 3 produtores já de 10.000, praticamente que eu condenaria. Já não tem viabilidade econômica daquele jeito ali. É mais fácil arrancar e plantar outro, né? E é uma coisa triste, porque esse pessoal já gastou 300, 400 mil reais nesse projeto. E saber falar para ele que isso aqui não vai funcionar é muito difícil,
né? É o que aconteceu há 10 anos atrás. É uma pena que eu tenho medo que isso venha a repetir. E também um alerta que eu coloco aqui, que eu vendo essa movimentação toda, apesar que eu fui um dos que comecei a provocar essa plantio de mirtilo tropical, agora estou preocupado, porque, né, envolve muita gente, muito dinheiro, e as pessoas acham que isso aqui vai conseguir colocar no mercado interno. Está enganado, o nosso mercado interno é muito pequeno, né? Se você for ver os números que as pessoas... Uma empresa grande, por exemplo, não consegue nem trazer um contêiner fechado, tem que dividir o contêiner com outros parceiros, ou muitas vezes traz um contêiner e fica lá parado. Eu já vi lotes de contêiner chegando lá no sul para fazer a separação, porque já ficou 2 meses na câmara fria. Aí faz aquelas promoções loucas lá, que você encontra muitas vezes R$5 uma bandejinha, é porque já está estourando, já foi selecionado, já tirou os podres de lá, né? E eles não vão conseguir, né, competir com esses produtos que vêm de fora. Porque ele vai lá vendendo a bandejinha R$14, R$15, mais de R$100 o quilo. Quando vai chegar, vai querer vender, você acha que vai vender a 50% desse valor? Não vende nem a 60, né? Nem a 50. Hoje está chegando do Peru lá a R$40, posto, nem isso muitas vezes, posto dentro do CEAGESP já, né? E ainda eles estão ganhando dinheiro, o pessoal de lá, porque eles têm produtividade e um custo de produção baixo. Agora, o pequeno produtor com uma área de 1 hectare nunca vai conseguir ter um custo desse, né, de $2, né? Agora, se vocês tiverem um canal de venda direta, aí sim, tiver um canal de venda direta pela internet, aí você vai conseguir vender a R$100 o quilo. Aí não pode produzir 1 quilo que paga, entendeu? Agora, para você colocar no mercado interno, eu acho muito arriscado. Ou se você organiza para ter um volume para fazer a exportação, e tem que ser muito bem feito, porque lá fora está sendo muito bem feito. Ninguém está brincando com isso aí. São investimentos de milhões, não de reais, milhões de dólares. Hoje, qualquer investimento de mirtilo lá fora, $10 milhões é um bom início, né? Então, não é... Vocês estiveram lá vocês viram o tamanho das empresas, que não é brincadeira o que eles fazem, né? E aqui, no Ceará, né? Então, no início é tudo bonitinho, né? Acha maravilha, uma pequena área e tal. Se você for fazer a venda local, muitas vezes para essa área mesmo, para vender aqui vai, chega, acha que coloca qualquer supermercado, não coloca, né? Nas grandes redes você não consegue colocar, porque outra coisa que você tem que ter, que as pessoas muitas vezes não se atentam, que nem eles já têm, vocês têm 52 semanas do ano, você tem melão todo dia. Por isso que você está no mercado, né? Se você tem 3 semanas ou 18 semanas a fruta e depois não tem, muitas vezes não se interessa, né? Vai ter que ter outro fornecedor, vai ter que trazer de outro lugar. Então vai querer uma empresa que consiga fornecer as 52 semanas do ano. Então a questão de ter constância, qualidade, né? E o que era outro termo que eu esqueci? Qualidade, me ajuda aí, então, você que trabalha com isso, né? E constância, qualidade, e tem que ter... Oi? Regularidade. Muito obrigado, isso mesmo. Tem que ter regularidade, né? Então, é uma cultura fascinante, né? Para se trabalhar, para produzir, né? Eu mesmo fiz a loucura, plantei com o meu recurso, porque a universidade nenhum tem esse dinheiro, um projeto nenhum aprova. Imagina aprovar um projeto de 100 mil, 200 mil, não tem, né? Eu fiz com o dinheiro do meu bolso, pelo menos vou comer mirtilo, né? Estou precisando, já minha idade está chegando, né? Eu não falei dos benefícios. A grande vantagem do mirtilo são os benefícios, né? Rico em antioxidantes, é tudo que nós precisamos, né? Todo mundo precisa, para prevenção, né? Não tem fruta melhor que isso. Além disso, é saboroso, é gostoso, não é uma fruta... Eu como, se deixar, eu como 1 quilo de mirtilo no dia. Vai lá no pezinho e come. Você nem percebe, você está comendo... Muito bom. É melhor que uva. Não é tão doce que nem uva, mas tem um pouco de acidez. Aí que vai, tem tudo que é tipo de mirtilo, dependendo da variedade, tem para todos os gostos. Tem mais ácido, mais doce, né? Crocante, né? Por isso que eu falo, eu prefiro a Bilox ainda do que essas outras. Em termos de qualidade, para mim é melhor para o meu consumo, tá? Então, ao mesmo tempo que eu falei da cultura, estou
deixando aqui um alerta, que muitas vezes as pessoas se empolgam, acham que é fácil, né? Mas é o que eu falo, para produzir o mirtilo, nos meus 30 anos de profissão, trabalhando com fruta, nunca vi nenhuma outra fruta tão fácil de produzir que nem o mirtilo. Tá? O grande segredo, né, é na venda. Se você tiver segurança na venda, faça. Agora, se você não tiver, plantar para depois ver para quem vai vender, você vai entrar numa furada. Né? Porque é uma fruta ainda desconhecida para nós aqui no Brasil. Lá fora, não, a Europa, Estados Unidos, comem isso aí todo dia. Né? É tanto que é uma fruta muito interessante para você colocar no lanche das crianças, por exemplo. Né? Não tem semente, né? Passa da bandejinha, ou entrega uma bandejinha de 100 gramas ali, a criança come aquilo tranquilamente, não tem casca que nem banana, não tem semente, ela pode ficar no calor, não tem problema nenhum, não estraga, não fica... É excelente. Então, ela entrou lá fora nesse sistema. Né? É fácil, é prático. Você pode comprar, deixar na geladeira, dura uma semana, sem problema, 10 dias, 20 dias. Eu mesmo tenho mirtilo que esqueço lá, ela desidrata sozinha e não estraga. Colhendo agora nesse período seco. Tá bom? Acho que vamos dar sequência já. Outro, comando? Pois é, doutor Oswaldo, vamos fazer acordo aqui com o pessoal para que ele possa dar prosseguimento na palestra seguinte, que também é dele, e vai falar desse abacate miudinho, um abacate de R$50, o secretário citou, mas, né, avocado Hass. Hein? R$50. R$50, aqui no São Luís a gente tem, mas vamos chamar de 40, 50? Ok. Mas de qualquer maneira tem um preço do começo, né? Assim como o mirtilo. Então, doutor Oswaldo, vamos dar prosseguimento para que no final a gente senta junto com o secretário Silvio e faça um debate de perguntas. Pode ser assim, pessoal? Ok, o pessoal concorda, doutor Oswaldo. Então siga aí agora com o avocado Hass.